E eu sou a Mel. E bem-vindos a mais um caramelo. Uhul! Olá! Oi, gente, tudo Olá, bem com gente. vocês? Esperamos que vocês estejam todos bens. Que delícia, né, o português. Mas e aí, senhora, como você está? Eu estou bem essa semana. Li bastante, fui na casa dessa senhora, foi muito legal. É verdade. E Vamos você, ver. amiga, como você está? Estou bem, tudo bem. Eu não li muito essa semana porque eu li o livro inteiro ontem. Mas sim, como o Mel falou, a gente se viu, foi ótimo. E se eu tivesse lido o livro, a gente teria gravado juntos, mas eu não li o livro. Então, Gente, eu fui na casa dela, ela estava na página 77 de 800 e pouco. Gente, 77. porque... Não, vocês vão entender porque demorou. Isso, inclusive, minha crítica ao livro. Mas, pois é. Como se a culpa não fosse minha, né? De ser uma grande procrastinadora. Mas tá tudo bem. Avisos de sempre, nos sigam nas redes sociais, @Caramelo Podcast. Muito obrigada por todo o amor que vocês têm dado nos nossos rios e tudo. E a gente lançou um rios muito legal que a gente gravou juntas. Que foi muito divertido. Que é a gente avaliando livros com o áudio lá engraçado. Mas vão lá conferir, @Caramelo Podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok. E lá no link da bio do nosso Instagram você pode encontrar todas as plataformas que a gente está, tanto YouTube, Spotify, Apple Podcast, qualquer um que você quiser. Tem umas 8 lá. E é isso. Mais algum recado? Eu não sei se não tá no título, porque eu nunca conferi, mas esse episódio não vai ter spoilers. Geralmente, eu não lembro mais se eu ponho no título ou não, porque eu botava quando a gente começou, mas eu não lembro. Mas eu acho que sim. Mas enfim, não tem spoiler. Então, essa é uma resenha pra você que ainda não leu esse livro e pra você que leu e quer ouvir a gente dar palpite nas coisas. Mas é isso. Que livro vamos ler hoje? Nós vamos ler Príncipe Cruel, tá? Holly Black. Gente, é o primeiro livro de fantasia? Acho que não, né? Porque Eddie LaRue conta como livro de fantasia, segundo o que eu vi. Apesar de não fazer tanto sentido pra mim, mas tudo bem. Um livro de fantasia, tipo fantasia. É o Mundos primeiro. diferentes e tudo mais, entendeu? É Esse o primeiro. É. Contexto, tá, gente? Eu odeio livro de fantasia. Odeio é uma palavra horrível, né? Mas eu não gosto. É a palavra certa. Eu não gosto desse tipo de coisa e eu não... Sei lá, não é pra mim. Eu não sou das fadas desse tipo de coisa. Não é pra mim. Ela mas acabou tentamos. de falar que queria ser uma fada. Gente, eu querer ser uma... Não, eu querer ser uma fada é completamente diferente de... ler um mundo férico, basicamente, e é ruim. Mas tudo bem, eu vou dar minha avaliação do livro, que, surpreendentemente, dando spoiler, não é ruim. Então, vamos lá. A minha opinião sobre livros de fantasia é que eu só estava desacostumada, mas eu lembrei porque eu gostava. Eu já li 2 séries de fantasia, já li... Quer dizer, não li a série inteira de nenhum dos 2, não terminei nenhum, mas enfim, os livros que eu li eram bons. Li 2 de A Rainha Vermelha e uns 3 ou 4 de A Queda dos Reinos. Os 2 muito bons. Os 2 muito bons mesmo. E é isso aí. Sei o final? Não sei. Não vou poder te dizer se o final é bom, mas até onde eu li era boa a história. E é isso aí. Vamos para a resenha. A resenha não, a sinopse de O Príncipe Cruel. Só um minuto, antes de você falar da sinopse, antes da gente gravar o episódio, assim, quando a gente estava decidindo o livro, a gente conversou sobre todos os livros de fantasia terem continuação. E é muito esquisito porque no Caramelo a gente meio que evita livros com continuação, porque... O único tanto Não, teve alguns, mas não que a gente realmente fosse ler o segundo. Tipo, ainda antes a gente não pretendia ler o segundo já. E não pretende Maus, também. a gente pretendia, então, claro, a gente já até fez a resenha deles. Tá aqui, mas... Ou aqui, não sei, não. Vai estar sim. Eu vou me comprometer a colocar isso. Enfim, mas a gente tava conversando sobre isso e depois de ler esse livro, O Príncipe Cruel, eu entendi por que a maioria tem. Tipo, é até bom que tenha, porque o primeiro livro perde muito tempo explicando como é o mundo. Então até que faz sentido ter mais, tipo, ser sagas, enfim. Mas pode ir com a sinopse. E isso vai ter a ver com o que eu vou falar depois também, mas vamos pra sinopse. Jude tinha apenas 7 anos quando seus pais foram
Eita, é muito spoiler, eu não tinha lido essa parte. Não, mas isso é o início do livro, então não tem problema. Tá, então vamos lá, gente. Eu já falei. Sinopse da Amazon sempre vem com os 2 pés assim na sua cara falando é disso que o livro fala e pronto. Então, vamos lá. Cuidado. Jude tinha apenas 7 anos quando seus pais foram brutalmente assassinados e ela e as irmãs levadas para viver no traiçoeiro reino das fadas. 10 anos depois, tudo que Jude quer é se encaixar, mesmo sendo uma garota mortal. Que tristeza nesse ar que você soltou, meu Deus. 10 anos depois, tudo que Jude quer é se encaixar, mesmo sendo uma garota mortal. Mas todos os feéricos parecem desprezar os humanos, especialmente o príncipe Cardan, o mais jovem e mais perverso dos filhos do grande rei de Elfame. Eu acho que é assim que fala. Para conquistar o tão desejado lugar na corte, Jude precisa desafiar o príncipe e enfrentar as consequências do ato. A garota passa, então, a se envolver cada vez mais nos jogos e intrigas do palácio e acaba descobrindo a própria vocação para trapaças e derramamento de sangue. Mas, quando uma traição ameaça afogar o reino das fadas em violência, Jude precisará arriscar tudo em uma perigosa aliança para salvar suas irmãs e a própria Elfame, que é o lugar que ela vive. Cercada por mentiras e pessoas que desejam destruí-la, Jude terá que descobrir o verdadeiro significado da palavra poder antes que seja tarde demais. Com personagens únicos, reviravoltas inesperadas e uma traição de tirar o fôlego, o Príncipe Cruel vai deixar o leitor querendo mergulhar de cabeça na continuação deste universo. A resenha não é muito ruim, eu gostei dela. Mas só o início que é um pouco assustador e você pode achar que é spoiler, né? Mas, Nossa. então... Amiga, falando desse início desse livro, gente, vai sair um conteúdo que a gente gravou também pra esse livro? Vem aí. Mas, eu já falei lá, mas eu preciso repetir que, enquanto eu tava lendo o início do livro, eu não conseguia assimilar o quanto o texto era dramático. Não é dramático a história em si. A situação era tensa. Só que eles jogam uma coisa ali, escreve de forma dramática, pá, na sua cara, e depois não fala mais disso de forma concreta. Eu fiquei... Nem eu tô entendendo, calma aí. No assassinato dos pais explica. dela, amiga, tava lá, a família feliz na sala, não sei o quê. Chegou um férico, matou o pai, matou a mãe, levou elas pro mundo das fadas. Espadas, flores, elfos, fadas. Eu fiquei... Socorro. Amiga, Não, eu entendo. Eu entendi. É claro, teve um desenvolvimento maior, assim, mas foi muito do nada e foi muito no início, tipo, morte, 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 das fadas. Eu fiquei... Não, eu entendo. Eu entendo o que você tá dizendo. E é realmente assim. Uma coisa que eu ia comentar sobre o texto em geral do livro é que ele é escrito de uma maneira meio dramática, assim. Pra mim, vai. Porque uma coisa que a autora faz em todo fim de capítulo, ela usa, tipo... Vamos dar um exemplo de... Não, vamos dar um... frase dramática, mas... Vou dar um exemplo, tipo... A menina riu. E ela riu com vontade. E ela riu de vingança. É isso que ela faz em todo final de capítulo. Com ar de vingança. Isso, exatamente isso. Daí ela começa um outro capítulo. Amiga, e ela faz verdade. isso todo Piscou para capítulo. mim. E eu já sabia todas as suas intenções. É verdade. Todo final de capítulo. E no meio do capítulo também. Não me incomodou, mas ela usou tanto ao ponto que eu notei. Isso não eu não sou muito de notar esse tipo de coisa e eu sou dramática nesse nível quando eu tô escrevendo alguma redação também. Mas eu notei quando ela usou e foi bem, assim, bem clichê, porém engraçado, porém, assim, escrito, eu acho. Mas, o negócio com todo esse drama logo de cara, tipo, drama. Eu fiquei tão confusa que nas primeiras 60 páginas eu não conseguia engatar no livro de jeito nenhum. Eu só tava, tipo, tentando entender o mundo, tentando entender como isso aconteceu tão rápido. Tipo, o que aconteceu aqui? E depois, só na página 80 que eu falei, entendi o básico, vamos continuar.
E depois de ter assimilado um monte de coisa que aconteceu no início, assim, tipo, de graça. Eu também, acho que pra mim o maior problema desse livro foi o início. Muito difícil de engatar pra mim. Eu não sou fã deste mundo de fadas e de ter que conhecer um mundo inteiro novo. Isso é até meio conflitante, eu tava até pensando nisso, porque eu amo distopia. E eu conhecer o meu mundo alterado por conta de alguma política, por conta de algum vírus ou alguma coisa que aconteceu, tudo bem. Mas descobrir esse mundo novo inteiro de criaturas e de um regime diferente, que não é um regime baseado só em, tipo, alguém tomou o poder. É algo baseado em poder, tipo, magia. E esse tipo de coisa eu acho muito cansativo e, pra falar a verdade, eu acho chato. Sei lá, pra mim é só... Eu prefiro algo que tenha uma relevância na minha vida normal como pessoa e que eu leia sobre, sei lá, a história de uma mulher asiática ou de um homem negro ou de uma menina adolescente, sei lá, em qualquer país do mundo, do que ler sobre fadas. Então, pra mim, foi muito difícil engatar nessa ida aí de descobrir o mundo, descobrir quem ela é, não sei o quê. Mas melhorou. Se você tá no início desse livro, eu até li uma resenha falando sobre isso, sobre estar no início do livro e achar difícil de engatar, continua. Vale a pena, e eu te digo isso como alguém que não gosta de fantasia, então vale a pena mesmo. Sim. Não, eu gostei. Eu gosto de explorar esses mundos diferentes, gosto de saber quais criaturas tem, uma coisa que você falou lá no nosso WhatsApp que você não gostava, enfim, eu aproveito isso bastante. Que você falou, amiga, que é como se fosse o livro fosse a descrição do mundo, o primeiro livro fosse só a descrição. E eu senti muito, muito, muito mesmo isso no final do livro. Parecia que tudo que aconteceu foi só para aquele momento ali poder se tornar real. É como se a gente lesse o segundo livro e falasse, se começasse no segundo livro e falasse, mas como tudo isso aconteceu e fosse só um flashback no segundo livro, o primeiro livro se encaixaria nisso, só como um flashback de tipo, mas como as coisas chegaram até esse ponto? Porque eu acho que o que a autora realmente queria desenvolver é o que vai acontecer no segundo livro. O personagem que tá com a coroa agora ser desenvolvido, entendeu? Sim, eu concordo. E eu acho que é muito tipo, estou deixando as coisas claras. Isso aqui, a história é essa, a família é essa e isso aqui. Eu senti entendeu? Como se fosse um primeiro livro mais pra você se situar e colocar os personagens que a autora queria naquela posição exata, mas tendo um contexto do que realmente um livro que já começa a acontecer muitas coisas do que a autora realmente quer. E honestamente, eu aprecio bastante ela ter feito isso, porque é um saco você pegar um livro e você fica tipo, isso aqui deveria ter sido desenvolvido melhor. Então, muito bom, eu achei... Eu fiquei pensando por mais que tenha sido muita informação, tinha uma hora que eles falavam tanto nome férico que eu fiquei assim, gente, quem é quem? Calma aí, volta, vai de novo. Tinha umas horas que era uma loucura, mas é melhor ser uma doideira, você ler essa doideira devagar, do que você não entender nada quando você for ler o segundo livro. Inclusive, eu ia falar isso no final, mas eu leria o segundo livro, tá? Eu leria a saga inteira, o que é surpreendente, porque eu achei que eu não ia querer ler nem a pau. Mas, muito legal, e eu quero ler. Porque, especialmente com o que aconteceu no final, vai dar uma perspectiva nova para o que aquele livro vai se tornar, o que os personagens vão se desenvolver, e eu adoraria ler. Sim. Amiga, outra coisa muito importante em livros assim é você gostar da protagonista, porque isso faz muita diferença na leitura. E, pessoalmente, eu gostei, eu comentei isso com você, eu gostei, mas tinha um momento, gente, que ela só exalava energia. Tenho 17 anos, sou traumatizada e posso acabar com qualquer ser mágico no braço. Amiga, era isso que ela me dava o tempo todo. Sou traumatizada e posso acabar com você, amiga. Era isso que eu pensava acho o tempo inteiro. Eu gosto muito da protagonista também, eu até escrevi isso na minha resenha no Goodreads. Eu gosto dela e eu acho que, assim, por mais que eu não tenha vivido o que ela passou e eu não seja uma fada, mas eu entendo muito o que ela tá passando e pra mim não é irrelevante o fato dela querer ser importante no lugar que ela cresceu. A autora escreveu isso muito bem, o fato da gente conseguir entender por que aquilo ali é importante pra ela, entendeu? Sim, e é muito legal que a autora também expõe os sentimentos conflitantes que ela tem em relação ao assassinato dos pais dela. Isso foi muito legal porque ela passou a maior parte da vida agora, já tá mais da metade da vida, ela passou no Reino das Fadas. Foi criado pela pessoa
que fez mal pra ela. Então a situação que ela tem de afeto com a pessoa que criou ela e com os pais fica conflitante. E é muito legal como isso é explorado ao longo do livro inteiro. Eu anotei a mesma coisa. A gente tá conectada. Mas, gente, eu adoro esse tipo de desenvolvimento de personagem em qualquer livro. Essa sensação de, tipo, certo e errado. E eu acho que isso que me diferenciou muito da irmã dela, a Vivi. Por mais que ela... Eu não achei ela um saco. Mas eu acho... Não é a Tari é um saco. Eu achei ela um porre. Mas tudo bem. Mas a Vivi, que é a de fato férica, ela queria voltar pro mundo dos humanos e tal. Eu não achei ela chata e nem nada por conta disso. Mas eu achava só meio enjoado o plot dela ser muito tipo, eu odeio esse homem. Mas faz sentido que ela odeia, até porque ela era mais velha quando tudo aconteceu. Sim. Mas, no final das contas, eu adorei esse desenvolvimento que a Jude teve no sentido dela ter esse sentimento conflitante, dela abordar isso, porque isso não traz uma profundidade para o personagem que você pensa que você não vai ter por conta de um mundo tão rico. Então, eu acho muito, muito, muito legal isso, eu anotei isso, achei super interessante e eu acho que foi algo bem valorizado e que fez o livro melhorar para mim. Então, milhões. Sim. Uma coisa que também fez destacar, uma coisa que se destacou pra mim no livro é que os problemas que ela enfrentava no início do livro e os problemas que ela enfrentou da metade pro fim do livro. A gente vê no início ela sofrendo bullying, essa questão da adolescência ser difícil, principalmente num mundo que não é seu, enfim, tudo mais. Isso eram questões só dela que ela estava lidando. Agora, quando chega da metade pro fim do livro, são questões de política, são questões de que o mundo inteiro seria afetado caso a escolha dela fosse diferente. Enfim, eu achei isso muito legal, porque no início ela não se achava importante no mundo que ela vivia, sofria bullying e tudo mais, e no final ela se tornou uma personagem com muito mais posicionamento e muito mais influência no reino. Com certeza, e eu acho que isso foi bem desenvolvido. Porque você poderia sim ter uma personagem principal que não estava ligada com a família, que não tinha relação nenhuma com esse mundo político, mas ela foi colocada numa situação onde ela justamente tem tudo o que ela precisa para fazer o que ela fez. Ela não é jogada ali no meio, tipo, a principal que não sabia o que estava fazendo e que, tipo, não nasceu nesse mundo. Não, ela sabe o que ela está fazendo porque ela viveu ali e porque é simplesmente bem desenvolvido e ela tá fazendo o que seria normal alguém com a personalidade dela e com o contexto dela, com quem ela morou, enfim, fazer. E isso é muito bom, não é algo só jogado. Eu acho que esse livro é bem intencional, no final das contas. Tipo, ele é bem amarradinho e eu curti do jeito que ele é. Sim. Eu achei legal também das diferenças culturais, tipo, entre os personagens. Em como as pessoas que já nasceram no Reino das Fadas já estavam acostumadas com quanto o mundo era traiçoeiro, como todo mundo ali pode estar omitindo verdades de todo mundo, já que eles não podem mentir, né? Então, ela tava ali tentando, ao longo, quando ela crescia, ela tava tentando se acostumar com violência, com omissão de verdade, coisas que no mundo humano é óbvio que acontecem, mas é muito mais fácil porque aqui a gente pode mentir, lá no mundo das fadas não. Então, ela achava que as pessoas estavam falando a verdade pra ela, mas na verdade poderia ser charadas ou coisas do tipo. E ela teve que se acostumar com um monte de coisa que as pessoas que já moravam ali há muito tempo já tinham vantagem. Sim, é verdade, eu não tinha notado isso, mas é verdade. E uma coisa assim, até voltando nos personagens que eu tinha esquecido de mencionar, eu vi isso agora lendo a minha resenha, que uma personagem em particular que eu achei que não era... que eu não ia... que ia ser assim, a falta de desenvolvimento, ia ser o rancinho do livro, e que acabou se tornando um personagem muito interessante pra mim, foi a Oriana, que é a mãe, que é a madrasta dela, madrasta, né, porque eu achei que o fato da autora ter dado um contexto pra vida daquela mulher e ter tornado ela, além de, tipo, odeio ela porque ela é humana. Exatamente. Eu acho que ela ter alguma necessidade no livro foi muito legal. E eu gostei muito do 360 que a minha opinião deu com ela. Mas, pois é. Sim. Eu acho que a verdade é que a maioria dos personagens, os personagens que a autora realmente quer que tenham destaque, realmente são explorados no livro. A história deles é explorada. E, por exemplo, o Cardan, que no início eu falei... Um moreno bonito, arrogante, clássico dos livros de fantasia. Mas
é óbvio que as ações dele, pra mim, não foram justificadas. Por mais de todos os traumas que falam que ele viveu, só tem algumas ações ali que não fazem sentido na minha cabeça até agora, entendeu? É óbvio, ele passou por traumas, tem todo o desenvolvimento do personagem que pode ser desenvolvido muito mais ainda, porque algumas coisas que ele fez só, tipo, ele tava acostumado com violência, ele foi muito traumatizado, só que, gente, ainda não casou pra mim direito. Então, assim, ele foi desenvolvido, só que eu sinto que ele vai ser mais ainda nesse segundo livro. Então ele vai se equiparar com a madrasta da Jude e com a Jude em questão de desenvolvimento de personagem, né? Então, assim, vai ser muito legal. E é por isso que eu tava falando que eu acho que a autora tava tentando chegar nesse lugar pra ela explorar cada vez mais esses dois personagens. Sim, e inclusive eu gostaria de saber se a autora criou esse livro pensando em uma continuação. Porque se não pensou, ela tem que ter. Eu acho que foi pensando numa continuação. Porque é um momento pivotal, né? Muito específico que pode tomar tantas variáveis. Então, com certeza. E outra sobre o Cardano. É Cardano ou Cardene? Até agora eu não sei. Cardano, ok. Eu achava que ele só era chato. Mas daí. Claro que eu entendo o que ele passou e eu acho que a carta. Assim, a carta na manga da autora pra tudo que ele fez foi quando a Jude e eles estavam conversando e ele fala a verdade pra ela sobre o porquê ele não gosta dela. E naquele momento foi, entre aspas, justificável pra mim, porque ele comenta sobre tudo que aconteceu. É um motivo infantil? Todo mundo tem esses sentimentos que ele tem, no final das contas, considerando que ele é um príncipe, né? Sim. Então, eu também achei muito válido. Então, né, eu não sei. Mas eu acho que esse segundo livro tem muita coisa pra resolver e muita coisa que ele pode se tornar. O que ele vai se tornar, sim, exatamente. Eu não sei. Até esse motivo do porquê ele não gosta dela, fora o outro que é mais romântico e tal, enfim. Esse motivo de antes faz muito mais sentido com os traumas dele. Então é tipo até mais interessante do que o romance que eles jogaram naquele momento. Que, na verdade, é tipo, não é tão desenvolvido, mas faz sentido naquele momento. E o livro não tem muito romance, gente. E é bom que não tenha muito. Quase nenhum romance. O que tem... Sim. Porque tem muita coisa pra explorar também. Muito bom. Adorei. Amiga, eu fiquei tão triste numa fala deles, mas eu não consigo. Mas eu tenho medo do que o romance pode se tornar nesse livro. Muito medo. Não quero que seja ruim, não quero que vire uma tortura romântica, que eu não sou. Eu tenho preguiça disso, mas provavelmente vai. Enfim. É porque, gente, eu acho que quando tem menos, é melhor, porque você tá naquela expectativa de caso alguma coisa aconteça, você vai ficar feliz pelo casal tá vivendo naquele momento. Mas quase todos os momentos deles estavam indo pra um lado romântico e não tava mais. E tudo bem também, porque tomou outros rumos e foi bem legal. Eu tenho certeza que vai ser mais explorado. Com certeza, mas o que eles entregaram de beijinhos e romances leves, milhões, eu gostei. E olha que eu não sou muito desse tipo de coisa, mas adorei. E olha que eu ainda estava trabalhando. Não é? Eu ia falar exatamente disso agora. Gente, aquela trupinha de amiguinhos dele, que loucura era aquilo. Sério, chegou. É cada um, amiga, 4 pessoas completamente malucas à sua forma, cada um maluco de um jeito. Gente, sério, chegou numa parte que eu sentei e falei, o que tá rolando, gente? O que é isso? Por quê? Amiga, literalmente, 4 malucos por si só, que juntos... Não, e eles simplesmente resolveram perturbar a garota. Cara, sério, que doideira. Por isso, amiga, que nesse outro negócio que a gente gravou sobre o livro, eu falei... eu tava já pressentindo o Enemies to Lovers ali, né? Eu falei, se rolar romance, eles vão ter que desenvolver isso, assim, muito bem pra fazer algum sentido, porque não tá caminhando pra isso, e não tava mesmo, gente, ele era completamente maluco. E eu, assim, detalhe, você é fã de Enemies to Lovers? Não é muito minha praia, não. Eu não gosto de passar raiva. Amiga, é tipo, pra mim não tem muita diferença, sabe? Se for um romance muito fofo desde o início, tá ótimo pra mim, vou adorar. Se for um Enemies to Lovers que ele não tem que matar ela, eu também vou adorar, entendeu? Ok, amiga, ok. Eu sou, assim, 5% Enemies to Lovers.
não é muito minha praia. Vou fazer uma correção aqui. Ele não tentou matar, mas ele também não tentou muitas vezes impedir. É verdade. Então, assim... Não vamos adentrar no assunto, porque, né? Mas, enfim, leiam. Mas, enfim, leiam. Temos mais algum comentário? Porque pra mim essas foram as minhas opiniões sobre esse livro. Foi bom, gente. Tem personagens que se mostraram muito bons no livro que eu nunca confiei. E eu devo tudo isso à Rainha Vermelha, que me traumatizou para sempre. Eu sou apenas uma fada bebê nesse mundo. E daí eu confio em todo mundo. Então tudo que acontecia ficava tipo, traidor! Tem um personagem que parecia todo... eu fiquei de olho nesse homem desde o início. Eu falei, aqui não. Eu já sei bem o que vai acontecer. Ele estava certo. Eu estava certa. Mas, pois é, eu fui enganada. Me passaram a perna, mas tudo bem. Pois é, acreditada nisso. Mas é isso, amiga. Temos ela? É isso aí, gente. É um bom livro, isso aí é legal, eu gostei. Temos ela, né? Então vamos lá. A escala Caramelo, uhul! Onde 5 esse livro virou meu novo livro favorito, muito bom, maravilhoso. E 0 é tipo, eu perdi o tempo da minha vida lendo esse livro, foi uma bosta. E eu já tenho minha nota, mas quando eu tava lendo o livro eu falei, eu não sei se eu vou dar uma nota boa, não sei se vou dar uma nota ruim, eu estou muito confusa, mas agora eu tenho certeza. Você tem? Minha nota, não. Assim, é uma surpresa para esta comunidade literária e para mim. Eu estou dando um 4 para esse livro. Uau! Sério, Carolina de 2 semanas atrás ia falar, você é maluca. Mas eu não sou maluca, o livro é bom. E tá tudo bem. Se eu gostasse mais de fantasia, eu dava um 5. E o que fez perder uma estrela pra mim foi o início enjoado dele. E você pode virar pra mim e perguntar, Carol, você gostaria de ler outro livro de fantasia? Não. Por quê? O único livro de fantasia que eu... exatamente, não estou com um saco nenhum pra entender outro mundo de fadas, mais um governo maluco, e mais não sei quem, e o demoninho, e o goblin, e não sei o que. Não, aqui não. Aqui a gente vai terminar. Eu queria terminar Príncipe Cruel, não sei se pro Caramelo, não sei se sozinha, a gente ainda vai decidir, óbvio. Mas eu gostaria de terminar, então isso já é algo muito positivo pra mim. Mas perdeu uma estrela porque eu não gostei do início, foi muito difícil pra mim pegar o ritmo. E tá tudo bem, mas é uma coisa mais, o problema sou eu, não é você. Então é um bom livro, leia, mesmo que eu tenha dado um 4, que é uma ótima nota, mas enfim, é isso. 4 estrelas, um sólido 4, muito bom. E agora é você. Sim, a minha nota também é 4. É 4 porque os personagens são bem desenvolvidos nesse livro, mais desenvolvidos do que eu pensei que seriam. Não só a principal, não só os principais, como pessoas aleatórias do livro que tiveram uma história bem desenvolvida. O livro é escrito, gente, de uma forma muito boa. A partir da página 80 eu li esse livro muito rápido. O que mais? Eu só não tô dando um 4,5, um 5, porque tem livros, gente, que eu acredito que são, tipo, excepcionais. Então eles merecem um 4,5 e um 5. E, enfim, já dei vários 4,5 e 5 aqui. E também fazia muito tempo que eu não lia fantasia, foi o primeiro baque, assim, eu gostei muito da história, mas ainda assim não vale um 4,5 e um 5, apesar de ser um livro muito bom. Eu acho que... E é isso, um 4 muito sólido, gente. O livro é muito bom, muito bem desenvolvido, muito bem escrito, os personagens são muito bons, só não é dos top 5 melhores livros que eu já li, não é, então não eu é um acho, esse livro é muito famoso no TikTok, eu acho que vale o hype que ele tem. Pra quem gosta de fantasia, é uma delícia, assim, é um banquete, é muito bom. Mas se é o seu primeiro livro de fantasia e se você gosta de explorar os mundos, também é um ótimo livro, é super legal. E é muito bem desenvolvido. Se você não gosta, dá uma chance, porque eu acho que talvez ele seja um dos melhores para começar nesse mundo, caso você queira. E, assim, muito bom, Holly Black, você me surpreendeu, apesar das suas frases dramáticas no final de cada capítulo. Vale bastante a pena, gente. Apesar dos altos e baixos, muito mais altos do que baixos, o livro vale bastante. Isso, quem diria, não é mesmo? E matamos mais um gênero no canal. O que falta pra gente ler? Falta a gente ler um clássico. Falta a gente ler poesia. Será?
Não falta não. Acho que, não, mas sério, se a Não gente falta, fosse não. ler uma poesia, tipo, algum livro de poesia pro Caramelo, a gente teria que ler, tipo, 2. Porque livro de poesia é muito rápido de ler. Tipo, tem tudo... Graças a Deus. Ela tem muito preconceito. Tô brincando. Mas eu entendo. Mas... Porque a Carol é com fantasia e eu sou com poesia. E, assim, eu acho que não... A gente não tem muitos gêneros ainda que a gente não leu. Mas uma hora vem aí algum clássico. Vamos de pesquisar, Mas vai ser difícil. Mas vamos ver. Siga a gente no Instagram pra você ver tudo que tá vindo lá. Os conteúdos, os reels, os TikToks e tudo lindo. E, gente, outra coisa. Mês de abril, isso significa o aniversário de 1 ano do Caramelo. Gente, 1 ano. Dia 28 de abril, o Caramelo faz 1 aninho. Não sei se é do primeiro episódio postado ou se é de quando a gente criou, de fato. Mas 1 ano do Caramelo. Acho que foi de quando Vamos a gente ver. criou. Mas... Será? Enfim, 1 ano, que loucura, nem acredito. Qual será o nosso livro do 1 ano, hein? Hein? Será que é o próximo? Eu acho. O próximo livro é Meu de 1 ano. Deus, então a gente tem que escolher um livro bem legal. Vamos ter que decidir. Meu Deus, que nervoso. Mas enfim, 1 ano. E obrigado pelo apoio desde sempre. E se você puder seguir nos apoiando e nos seguir no Instagram, por favor, @Caramelo Podcast. Ah, gente. E no TikTok também, a gente tá finalmente postando as coisas no Sim. TikTok também, então Isso. vamos lá, por favor. E é isso. Mais algum recado para os nossos queridos ouvintes? isso. Então, Não. é isso. Boa semana. só. E vem aí especial de 1 ano de Caramelites. Certo? Eu sou a Carol. Certo. E esse Eu sou foi a mais um caramelo. E esse foi mais um Tchau. caramelo. Beijo, gente. Tchau. Leiam Sim, é muito bom. Cruel, porque é bom sim.